Olá, amigos que nos acompanham aqui pela TV Natividade. Nós estamos aqui hoje na casa do pré-candidato a prefeito Afrânio Mendonça. Quero agradecer imensamente aí por você ter nos recebido, ter recebido a TV Natividade. Afrânio Mendonça, que já foi ex-deputado estadual, já foi secretário de governo do estado, né? Hoje ele é o presidente do PDT e também pré-candidato a prefeito de Natividade. Afrânio, primeiramente, aí um prazer estar aqui. Muito obrigado por você ter nos recebido. E para a gente começar a nossa primeira pergunta, né, porque muita gente às vezes não te conhece, só ouve falar, vai passar a conhecer agora. Quem é Afrânio Mendonça? Então, Rony, em primeiro lugar, eu quero também agradecer a você a oportunidade de poder, através da sua potência, que é a empresa que você trabalha, que você criou, que é a TV Natividade, conversar com a nossa população e demonstrar às pessoas que não me conhecem a minha trajetória política e o que eu tenho feito. E quanto a secretário de Estado, realmente eu fui exercer o mandato de secretário de Estado do governador Leonel Brizola, que é uma coisa que me honra e que me ensinou muito, muito, muito na vida pública. Certo. Então aproveita e conta um pouquinho da sua história para as pessoas, né, da sua origem. Então, meu amigo, eu vou dizer para você o seguinte: eu tenho dentro de mim um ditado que diz que os exemplos educam mais do que as palavras. Eu sou filho de um homem, Abelino Garcia da Fonseca, e esse homem me ensinou que nós, que conseguimos desenvolver a nossa vida, jamais esquecer daqueles que não conseguem. Então, eu penso que nós que vivemos na qualidade de vida que eu tenho, Rony, que você tem e que muita gente tem, não pode esquecer dos menos favorecidos. E o meu pai, o seu Abelino, foi um homem que todas as suas ações sempre foram para dizer sim. Eu posso dizer aqui na atividade algumas ações realizadas pelos meus pais. Essa casa que nós estamos aqui, Rony, quando foi feito o bairro Popular Nova pelo governador Chagas Freitas, em 1981, as crianças que aqui moravam na idade infantil, elas tinham que se deslocar daqui até o Colégio Norberto Marques, que é o maternal da nossa cidade da rede pública. E as mães daqui da localidade procuraram a minha mãe para que pedisse ao meu pai que deixasse aqui onde nós estamos ser uma escola, porque o meu avô, que aqui morava, se adoentou e foi viver na casa da minha tia, a Zélia Garcia da Fonseca, e a casa ficou vazia. Eu cheguei do Rio com meu pai, a minha mãe fez essa colocação e prontamente meu pai pediu que ela chamasse as pessoas, disse que a casa estava liberada, e aqui a Regina, professora Regina, que morava aqui, a gente chama aqui Rua do Meio, eu acho que é Eduardo Bastos, a rua aqui do meio do bairro da Popular Nova, pudesse procurar o prefeito da época, o Vavá, que a casa estava liberada. E ela levou junto com ela a dona Valdete Matos, esposa do Vantuil, mãe do nosso querido Marcelo Matos, e assim se formou o Cantinho do Sol. Eu tenho fotos, tenho matérias ali registradas, e até 1986 ou 87, eu não me recordo precisamente, o governador Moreira Franco fez o 6 de setembro. E aí as crianças puderam ter um lugar para poder estudar a sua primeira alfabetização, o ensino fundamental. E assim foi feita a primeira ação e demonstração do meu pai do amor por essa terra. Depois nós tivemos outra etapa na participação da educação, que foi o CIEP. O CIEP hoje, 468, que tem o nome de Olga Turler Mendonça da Fonseca. Para quem não sabe, quem é a Olga Turler? Olga Turler é minha mãe, em função dessa razão dela a favor da educação, quando pediu para que aqui fosse uma escola, e por ter tido apenas o ensino primário, e que sempre nos dizia que nós tínhamos que estudar. Então, eu pedi que fosse feita uma homenagem a ela, porque o meu pai cedeu à época ao governo Brizola a área para se construísse o Brizolão, que é uma escola maravilhosa, que eu penso que hoje as pessoas deveriam visitar, porque o que tem dentro do Brizolão hoje de suporte para as crianças que lá estudam
laboratórios de ponta de várias áreas de tecnologias, todos à disposição das crianças. Infelizmente, não tem mais o dentista que lá existia no projeto inicial e nem o médico que cuidava daquelas famílias, entre outras coisas, que é o projeto original do ensino do colégio CIEP, que é o ensino de tempo integral. Mas também mais uma ação do meu pai. Além de que ele foi, durante muitos anos, empresário no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza, convicção, que existem mais de 100 famílias que por lá passaram. Sempre que nós chegávamos na empresa de manhã, tinha uma pessoa e o rapaz da portaria falava: senhor Abelino, aquele moço lá quer falar com o senhor, é da terra do senhor. E nós entrávamos, meu pai mandava levar a sala dele, e a primeira pergunta: você é filho de quem? É neto de quem? Porque aí ele ia contar a história dele na relação dessas famílias. E, felizmente, conseguia que as pessoas lá trabalhassem, porque sempre com muita dificuldade, porque o problema que existia naquela época é o mesmo que existe hoje, que a nossa população não tem oportunidade de qualificação profissional. Não é? Recentemente, nós tivemos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade, Dr. Rogério, dentista falecido, que fez de tudo para qualificar a mão de obra de natividade e fez cursos para mais de 800 famílias de natividade para qualificar a nossa mão de obra, porque nós continuamos com a mesma dificuldade. Enfim, essas pessoas lá apareceram, lá foram atendidas, foram abraçadas, e esse exemplo sedimentou em mim essa vontade de poder ajudar o próximo. E é assim que eu procedo a minha vida até hoje, e agradeço a Deus todos os dias dele me permitir ter condições de ajudar através do conhecimento que eu tive ao longo desses 40 anos da vida pública. É isso aí que eu ia te perguntar. Desculpa te interromper, mas para a gente já aproveitar esse gancho e não se perder, você tem 40 anos de vida pública, exatamente. Foi deputado estadual, exatamente. Né? Então muita gente não sabe que o senhor foi deputado estadual do município. Né? Muitos jovens que estão nos assistindo agora não sabem da sua história, né? Vão conhecer agora através da TV Natividade. Né? E muita gente fala: mas o Afrânio foi deputado estadual. O que o Afrânio, como deputado estadual, né, para a gente começar a pegar a história desde quando o senhor foi deputado estadual, o que o Afrânio, como deputado estadual, fez, quais ações que foram feitas em benefício ao município de Natividade como deputado estadual? Mais uma vez eu te agradeço a oportunidade de poder mostrar à nossa Natividade a minha atuação. Veja bem, a Assembleia Legislativa é composta até hoje por 70 deputados, porque é a proporcionalidade de cadeiras em relação ao número de habitantes do Estado. Então você num Estado, na minha época, de 12 milhões de pessoas, e hoje chegando aos 20 milhões, 70 pessoas que falam em nome do Estado. Então eu novo, primeiro mandato, sem ter tido nenhuma experiência na área política, eu fui participar disso pela vontade e determinação do meu pai, que mostrava que é importante você participar para poder contribuir. Então eu cheguei lá, mas fui, ao mesmo tempo, sacado da Assembleia, porque o governo do Estado, o Brizola, se elegeu, e começaram no Estado os movimentos de saque a supermercado, incêndio de ônibus, uma certa distúrbio e movimentação de desconforto para o povo do Estado do Rio de Janeiro, e sempre mostrando que isso tudo era em função do Brizola. Foi feita uma coalizão que foi composta do PMDB, que era o partido que eu pertencia, o PTB, o PT, tá? Que se uniram ao governo do Estado, que era o PDT, do governador Brizola, para sustentar esse governo na Assembleia Legislativa. Então, rapidamente, eu fui sacado para ir trabalhar junto com o governador Brizola. Mas você não pode jogar fora a oportunidade de ser um dos 70 homens desse Estado que você tem trânsito junto ao poder que resolve as coisas da nossa população. Então, o que fez o Afrânio Mendonça, deputado estadual?
Nós tivemos aqui, nessa época, o prefeito era o Murilo Alves Ribeiro. E durante a campanha que eu caminhei com o Murilo, um dos compromissos que eu assumi com ele foi de construir passarelas, porque a popular velha tinha que sair, aquela população tinha que sair e lá no portal para voltar, para chegar no Pito do outro lado, para poder vir para o centro da cidade. E morava em frente aonde surgiu essa passarela o seu Camilo. E eu fui na reunião que o Murilo me levou lá, o Camilo, só o Camilo já tem 8, 10 filhos, não sei, aquela garotada, crianças na época, todo mundo. E ele me mostrou aquilo ali, e aquilo ficou gravado dentro de mim. Depois nós viemos ali na Liberdade, onde hoje tem a outra passarela, que sai ali logo depois do supermercado Liberdade Sansão. do Biacanga, né? Liberdade... Ah, não. Não, Liberdade ao centro Liberdade, da cidade, isso. que sai ali em frente à casa do Amauri, Certo. do doutor, entre a casa do Dr. Ronaldo Poli e da minha falecida tia Angel, tio Sadi, sai ali. Então, aquilo ficou dentro de mim e que eu vou contar rapidamente como que aquilo ali aconteceu. Além de outras pendências que eu tive que assumir, eu lembro que o primeiro comício que eu participei foi na atividade em Urânia. Tinha um bar e o palanque estava montado em frente a esse bar, do Joaquim Copinho. E lá, quando foi dada a palavra, o Grinalso ficava atrás de mim e falava: fala na estrada que eu te apoio, porque você assumiu comigo a estrada que liga na atividade até o Querendo para poder asfaltar. Fala na estrada. E eu assumi publicamente, né, o compromisso de brigar por essa estrada. Então, vamos por partes. Uhum. O Murilo primeiro me procurou porque havia um déficit, como existe até hoje, de casas em atividade. E ele havia conseguido do Fiorello Zambrotti uma área no Cantinho do Fiorello, onde nasceu o bairro Cantinho do Fiorello, em terras doadas pelo Fiorello à prefeitura, para que pudesse ser construída casas. E o Estado tinha, na época, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Habitação, que era comandada pelo Carlos Alberto de Oliveira Caó. E, junto com ele, o seu subsecretário, Dr. Ediraldo Matos. E o Dr. Ediraldo Matos foi contemporâneo de um parceiro meu até hoje, chamado Aloysio Gama. Eu fui ao Aloysio, falei: Aloysio, eu preciso ir ao Ediraldo para o Ediraldo me ajudar o prefeito da minha terra a construir casas populares. O Aloysio me botou em contato com o Ediraldo, eu levei o Murilo ao doutor Ediraldo e depois o Elcimar, junto, porque o Elcimar já era do PDT, eu ainda não era, junto ao Murilo e o Caó, as coisas caminharam e foram feitas as primeiras 50 casas do Cantinho do Fiorello, evidentemente, com a ação do deputado Afrânio Mendonça. E assim foi a primeira realização que eu pude trazer para a nossa comunidade. Depois, eu encontrei na Amaral Peixoto o filho de uma pessoa que trabalhou por anos com o meu pai, e quando nós vendemos a empresa, meu pai levou essa pessoa, esse cidadão, chamado Haroldinho Vargas, a Sendas, e o empregou na Sendas, onde ele se aposentou. Encontrei o filho dele, que eu conheci, de fraldas ainda, Jorge Luiz. Para você aqui na atividade? Ele falou: papai mudou para Varriçai, porque a mãe dele, Rita, dona Rita, que é viva até hoje, é filha de Varriçai e estavam morando aqui. Falei: que bom, e você está onde? Ele falou: estou na CSN, Afrânio, desenvolvendo um projeto maravilhoso. Mas que projeto é esse? Um projeto de perfis de estrutura metálica que permite você cobrir vãos de pontes, passarelas, com custo 80% mais barato do que uma obra de concreto, além da agilidade do tempo. Falei: passarela? Ele falou: eu falei: então entra aqui no meu carro, vamos comigo aqui. Eu levei a Popular Velha, mostrei o vão, depois, da mesma forma, vim ali do lado da casa da Tia Angel, aquela ruazinha que tem ali, e mostrei o outro vão. Ele falou: tranquilo, Afrânio, até porque você, quando chega ali, visualiza
que no meio tem uma pedra onde você pode fazer aquela alça ali em 2 vãos. Eu falei, isso aqui é tranquilo. Eu falei, o que você pode fazer por mim e por Natividade? Ele falou, eu vou levar isso à CSN, os engenheiros que trabalham, vou pedir para fazer o projeto e vou trazer para você. E eu agora, inclusive, entrei em contato com ele para que ele faça um vídeo contando toda essa história que eu estou te relatando aqui. E perguntei a ele, você lembra onde você me entregou os projetos? Eu falei, lembro. Eu fui à Assembleia Legislativa e te entreguei. E esse projeto eu trouxe ao Murilo, e que tinha 80% mais barato, e que tinha recursos para poder fazer isso, porque isso foi antes da Constituição de 88, e os recursos do município eram muito pequenos. E foi possível fazer a passarela que liga a Popular Velha ao Pito, à Liberdade. Então, isso aí viabilizou e facilitou a vida do nosso povo de uma forma absurda. Tá? Depois eu vim para o PDT, e aí junto com o partido, junto com o Elcimar, que sempre foi o meu parceiro de forma sempre junta, sempre lutando, através de uma ação da SEDAI, foi feita a colocação de águas no cantinho do Fiorello, já com a participação do vereador Sebastião Barreto, junto ao Elcimar, junto ao PDT, comigo, e foi colocado água naquela região, porque o bairro foi feito, mas não tinha água. A água era uma coisa colocada pela prefeitura, um tubozinho pequenininho, foi colocado um tubo grande, a água chegou lá. Então nós participamos disso junto com o Elcimar, junto com o Sebastião Barreto, e mais uma vez fazendo alguma coisa para a nossa terra. Depois, eu e o Elcimar, junto ao Garotinho, aí eu já nem era mais deputado, mas continuei lembrando que eu tinha um compromisso com o povo de Urânia e de Querendo, de chegar com asfalto lá no Querendo. Mas como deputado, consegui com o secretário Alberto Dauaire e com o Birajara Muniz, que era o diretor do DR, fazer um convênio para que Natividade asfaltasse esse bairro que nasceu aqui, mas que chegava ali no Heraldo, era a estrada de chão, indo para a Urânia. E essas ruas aqui também, estrada de chão. Então foi feito um convênio e aí asfaltou-se do Heraldo até ali onde a gente fala Curral do Roberto Faria, naquela curva ali. O asfalto foi ali, parou, porque a prefeitura não tinha mais recurso, teve que parar. E calçou esse bairro aqui, a rua Dr. Tancredo Lopes, a rua Eduardo Bastos e a prefeita José Moreira de Carvalho, porque ia ser feita a primeira exposição. O doutor Edi queria ver se nós calçávamos o parque de exposição por dentro, mas não foi possível, porque era uma área particular e nem a prefeitura nem o Estado poderia fazê-lo. Mas nós já demos uma estrutura bem melhor nesse bairro, trazendo esse benefício para a comunidade. E assim nós continuamos, na área de secretário do Estado, mas com acesso ao governo para poder facilitar essas ações do governo do Estado. Então, eu penso que... Mas antes disso, a gente estava até conversando fora do ar aqui, só conta a história do detalhe do asfalto do Querendo. Bom, eu posso contar agora, mas o asfalto do Querendo foi posterior. Uhum. O Garotinho, Antony Garotinho, o PDT, deixa eu te contar, o PDT é um partido que lá dentro tem correntes. É um partido, mas lá dentro, na época, tinha a corrente do... Vou lembrar de outra coisa importante da minha época. Tem corrente do Garotinho, do José Maurício Linhares. Quem é? José Maurício Linhares. José Maurício Linhares foi o secretário de Minas e Energia, que fez a maior obra para mim, que eu penso que já foi feita pelo Estado na nossa terra. Porque nessa época, o Roninho, você conhece o Coqueiro ali, certo, onde tem hoje um templo religioso, ali no Curral do Roberto, não existia energia elétrica, meu amigo. Não existia energia elétrica.
Então, nós procuramos, à época, o governador, pedimos que priorizasse, junto ao Zé Maurício, a eletrificação rural da nossa zona. Aqui você chega aqui na Nestoda, ali no Banco do Brasil. Na ABB, né? Na ABB, não tinha luz. Não existia luz elétrica. Isso tudo era na base do lampião. O bairro que tem ali hoje, ali onde você entra, ali logo depois da Nestoda, que ali tem uma comunidade, nada disso tinha luz. A Fazenda das Tabocas, que depois veio ser na época já era do meu tio, Tião Túlio, Sebastião Túlio, tio Tião, também não existia luz. Então a eletrificação rural veio, e eu acho que se não tivesse feito essa obra, nós já tínhamos sucumbido aqui no interior. Porque imagina hoje, você sem energia elétrica, não é? Você vê a cooperativa hoje, tem tanques espalhados em vários pontos, mas é necessário ter a luz para poder refrigerar aquele leite, para que quando o caminhão venha, o leite não tenha se deteriorado. Não existia a energia elétrica. Então está aí o deputado Afrânio Mendonça, junto ao governador Brizola, trazendo benefícios para a nossa região, que eu imagino que, igual a esse, muito pouco conseguem chegar no tamanho e ao alcance do que essas coisas aconteceram. Quanto ao restante da estrada, Restante da estrada, o pessoal que vai para o Querendo, o restante da estrada que liga Natividade, Ourana e Querendo. Sim. Né? Aí veio o garotinho governador, a estrada parada ali no curral do Roberto Faria. Aí assume o governo em seu lugar a deputada Benedita da Silva, hoje deputada federal, que foi governadora do nosso estado, com o afastamento do garotinho, que veio concorrer a presidente da República. Bom, aí nós fomos em cima do governo, porque o Lupe, hoje presidente nacional do PDT, ficou lá como secretário de governo. Nós fomos lá, PDT em cima do banco, para pedir a Benedita, e aí já foi o PT em cima, e aí o doutor Márcio já era o prefeito, e aí conseguiu levar o asfalto do curral do Roberto Farias até o que a gente chama a subida ali na Basileia, do Alberto Nassif. O asfalto parou ali, foi até ali e parou. Quer dizer, mais uma etapa cumprida com a nossa participação. E com esses companheiros. Nada do que eu fiz sozinho. Sempre teve pessoas que me ajudaram. Agora, a importância foi que o povo de Natividade fez por mim, me fazendo o deputado mais votado na história de Natividade, eu consegui, com essa força que eles me deram desse mandato, abrir portas para que nós conquistássemos muitas coisas que você ainda vai saber a favor de Natividade. Então, nós continuamos aí a nossa luta. E, junto com o Elcimar, o garotinho veio se lançar novamente a governador. Ele ligou para o Elcimar, que era o seu companheiro da sua ala, dizendo que faria o lançamento de sua candidatura em Aperibé. Queria que fosse lá um grupo para ele conversar. E nós chegamos lá, ele estava o tempo todo, ele falou para o Elcimar, não vai embora que eu preciso conversar com você, e aquilo ficou. Quando alguém estava discussando, ele olhava para o Elcimar e falou, espera aí, preocupado que quando terminasse nós viemos embora. Ao término, esvaziou, foi todo mundo embora. Aí ele veio até nós e falou, olha, eu quero pedir a vocês um favor. Eu vou à Natividade, preciso que vocês me recebam lá, mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Quando eu me lancei candidato a prefeito de Campos tinha uma história que era assim. Prefeito, Zezé Barbosa, Rockefeller, Zezé Barbosa. Eu estou fazendo isso porque assim ele fazia na nossa frente. E lá na terra de vocês, Márcio, Murilo, Márcio. Vamos acabar com isso. Vamos lançar um grupo que eu vou para a Natividade ajudar vocês. E aí nós marcamos uma reunião, porque nessa ida a Peribé estava presente eu, o Elcimar Coutinho, que depois veio ser vice-prefeito do Agudo, o professor Lima, representando o MDB de Natividade, e, se não me engano, o Valber, representando o PT. Nós fomos lá e marcamos uma reunião aqui para receber o garotinho nessa vinda da Natividade.
Foi feita uma reunião aqui em casa, aí esteve presente a Marília Serrano, o Valmer, a Sueli Coutinho, irmã do Elcimar, o Elcimar, o Dr. Dalvo Baião e o Lima representando o MDB. E foi feita uma reunião, nós falamos, ó, vamos, cada partido coloque no papel as aspirações que nós queremos do governo Garotinho, que quando ele vier nós vamos entregar publicamente na Câmara, que é onde nós vamos receber. Foi marcada a reunião. O PT trouxe as suas reivindicações, o MDB, o Dalvo falou, eu fiz as colocações do MDB, e eu e o Elcimar, e aí vocês falam, vamos deixar isso, porque nós vamos ter acesso direto, nós vamos conversar com o governador. Foi marcada a vinda do governador, aí eu falei para o Elcimar, vê se você consegue que nós possamos ir à última cidade antes do Garotinho vir à Natividade para conversar com ele, ele vem dentro do nosso carro, para conversarmos com ele durante o trajeto, porque quando chegar aqui ninguém vai conseguir conversar, porque é um acesso natural das pessoas. Primeiro que o Garotinho é uma pessoa que tem uma empatia muito grande com o nosso povo, e o acesso a ele vai ser terrível, nós não vamos poder conversar com ele. E assim foi feito. O Elcimar falou, ó, nós vamos pegá-lo em Laje do Muriaé, nós vamos trazê-lo para aqui. Nós viemos, o Elcimar conversando com ele dentro do carro, as pretensões do partido, e eu ali no meu carro dirigindo. Quando nós chegamos ali no César Rigueira, na entrada da Avenida Amaral Peixoto, aí soltaram um foguete. Pá! Aí correu um número bem grande de pessoas para o meio da rua, começaram a soltar foguete, interditando Amaral Peixoto, que é onde nós íamos parar para subir com o Garotinho para a Câmara, que era em cima da prefeitura ali. Só que eu vim, aí vim buzinando, piscando o farol, acelerando o carro, as pessoas foram abrindo, e quando eu terminei de passar, meu amigo, eu meti o pé no acelerador e fui, meti o pé, veio atrás, estava o Viana lá, que era o vice-prefeito de Campos, com o Garotinho, que assumiu o governo depois, vereadores de Campos junto com ele, a segurança, eram 2 carros ou 3, que eu não me recordo, e veio em cima de mim, só que eu conheço a estrada, ele não conhecia. Eu fui parar dentro do Querendo, cara. Foi parar dentro do Querendo e ele andando na estrada dentro do Querendo, e ele atrás gritando, o que é que vocês estão fazendo comigo, Elcimar? Calma, governador, pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar. O Elcimar controlando ele, e nós fomos parar dentro do Querendo. Ele desceu revoltado, entendeu? E veio falar comigo de forma agressiva, que eu não sou candidato a vereador, eu sou candidato, você não podia fazer isso comigo, eu tenho uma agenda, você está atrasando a minha agenda, eu não poderia ter feito isso. E eu não tinha avisado a ninguém dentro do Querendo, eu queria mostrar ao governador a realidade que aquele povo fazia, mas não era só isso, só ficou nervoso com a ida, e o povo ia e voltava, ia e voltava. Eu falei, governador, eu quis mostrar ao senhor o sofrimento dessa gente, foi por isso que eu lhe trouxe aqui. Mas a gritaria, porque a coisa foi aos berros, despertou as pessoas num lugar tranquilo como Querendo, aí começou a aparecer e juntar gente. Apareceu o Grinalso, que mora do lado, porque isso foi em frente ao bar do seu Zé Vieira, veio o Grinalcinho, e mais outras pessoas que eu não lembro, porque eu fiquei muito preocupado, porque eu achei até que o Garotinho ia partir para agressão física, ele muito nervoso e tal. Aí ele olhou para dentro do bar do Zé Vieira e falou, pega aquela caixa ali. Ele é uma pessoa de baixa estatura, era uma caixa de cerveja Kaiser, amarela, com letras vermelhas. Ele subiu na caixa e falou, olha, eu quero dizer a vocês que eu não sou homem de promessas. Eu vou assumir um compromisso com essa comunidade, que eu só vou voltar aqui pelo asfalto para poder comemorar com vocês. Eu tenho que ir embora, porque eu estou com uma agenda. Aí desceu o Grinalcinho, falou com ele, eu trabalhei com o senhor quando o senhor foi secretário de Agricultura. Aí ele, falaram no projeto lá, que eu não me recordo o nome agora, muito obrigado. Ele, eu tive a honra de trabalhar com o senhor. O Grinal se abraçou, mas naquela época não tinha celular, não tem retrato, não tem nada, tem a memória viva. E aí o meu companheiro Elcimar, que junto comigo, aí depois o Elcimar botou a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que nós fomos fazer? Eu falei, está feito e vamos embora, vamos para dentro. Aí paramos a Câmara, o governador já estava mais calmo, discursou, falou do compromisso assumido, paramos em Urânia,
ele discursou 2 minutos na escadariazinha da banda da Lira de Santa Rita, ali mais alto um pouco. Tinha algumas pessoas, aí por nossa sorte, tinha uma pessoa de Urânia, a família de Urânia, que morava em Campos. Não, eu conheço o senhor, sei que o senhor cumpre, o que trata e tal. Foi aquela coisa, entramos no carro, viemos para a Câmara, e assim saiu o compromisso da estrada. O asfaltamento, terminou, né? O asfaltamento. Iniciou, aí veio ali já de Urânia, porque a Benedita concluiu do Alberto Nassif até dentro de Urânia, e aí saiu o asfalto de Urânia até o Querendo. Né? Aí já foi no governo do Agudo, o Elcimar já não era mais nem o vice-prefeito, porque foi no segundo mandato, não, foi no primeiro mandato, o Elcimar era o vice-prefeito, e foi a Rosinha. Mas ele veio aqui na Natividade entregar o asfalto de Raposo à Natividade. Aí eu e o Greenhouse, nós combinamos, alugamos 2 ônibus, se não me engano foi do Paulinho, que já trabalhava com esse ônibus de fretamento, lotamos esses 2 ônibus e viemos para a entrega, que ele e o Márcio entregando o asfalto da RJ 214, que por acaso eu quero dizer a vocês, é um projeto meu, e essa RJ, infelizmente, tinha que ter uma placa, porque essa RJ se chama RJ 214 Mauro Alves Ribeiro Filho, que é o Maurinho, em homenagem a um homem que ligou Natividade ao Rio de Janeiro por aquelas estradas, através da autoviação Natividade. Essa estrada tem esse nome, mas não tem uma placa, o que eu lastimo, mas se Deus me permitir, eu vou colocar essa placa lá, se for a vontade de Deus. E aí, com faixa na frente, cadê o compromisso? Juntou aquela galera. A galera do Querendo, cadê o compromisso? Estrada de Querendo, cadê? Aí o garotinho, calma. Olha, não dá mais tempo de eu fazer a obra. Mas a Rosinha já é a governadora e ela vai concluir para vocês, e realmente concluiu. E eu tenho certeza que assim nasceu e assim surgiu o asfaltamento da Urânia até Querendo, e eu pude cumprir, graças a Deus, o compromisso que eu assumi no meu primeiro comício à frente do bar do Joaquim Copim, do distrito de Urânia. Então eu tenho que agradecer a Deus. Aproveitando esse gancho de Urânia Querendo, né, a gente esteve conversando também antes para o pessoal entender, antes da gente estar aqui fazendo essa entrevista, a gente conversou muito também, um cafezinho, né? Foi muito bem tratado, por sinal. Vamos aproveitar esse gancho de Urânia Querendo, né? Que você que está chegando agora, nós estamos aqui ouvindo o pré-candidato a prefeito Afrânio Mendonça, né? Ele está contando um pouco da sua história como deputado estadual, também contou um pouco da história, né, que mesmo não sendo deputado, ele também continuou, né, atuando dentro do município na atividade, né, sempre contribuindo para o nosso município. Aproveitar o Urânia Querendo, vamos contar também um pouquinho das antenas de celular, né, que você também... Então, eu quero dizer o seguinte, o ex-deputado Afrânio Mendonça, ele vai levar até o último dos seus dias um agradecimento ao povo de Natividade. Né? Toda eleição que eu disputei dentro da Natividade, eu fui o mais votado. Né? Eu depois, quando eu fui para o PDT, o Murilo continuou lá no MDB, porque sempre foi a liderança do MDB, e nós participamos em linhas diferentes, mas sempre lutando por Natividade. E teve uma eleição que eu disputei, que o Murilo apoiou o Luiz Fernando Padilha Leite, o Nando de Pádua, como deputado, e eu disputei pelo PDT contra o Murilo, sentado na cadeira do prefeito. Todo mundo sabia da habilidade política do prefeito à frente da gestão que ele participava, mas eu ganhei do Murilo. Eu ganhei do grande Murilo Alves Ribeiro, esse prefeito que teve depois falhas que marcaram a sua vida até o fim, mas era um articulador de primeira linha. Mas eu ganhei dele. Ganhei eu, Afrânio Mendonça, com um grupo pequeno, e eu posso dizer esse grupo, que as pessoas até contestam, Elcimar, professor Sérgio Quarto, Gaúcho e Pascoal. Eu nunca fiz nada sozinho na minha vida.
esse grupo me transformou no deputado mais votado nessa eleição contra o Nami. E aí eu continuei, né, no Rio de Janeiro, sempre envolvido na política, e trabalhando com o deputado Luiz Martins, ele assume a Comissão de Defesa de Consumidor do Estado do Rio de Janeiro. Estava presente quando ele recebeu um ônibus lindo, esse ônibus preparado em mini escritórios dentro do ônibus, com cadeiras para as pessoas ficarem aguardando o atendimento, esse ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor. Falei para ele, nós temos que levar esse ônibus em inatividade. Mas inatividade, sim, porque nós temos um problema sério, que é a telefonia celular em 2 distritos, que só através de uma luta maior nós vamos conseguir. E esse ônibus veio, ficou me querendo, ficou em Urânia, e nós trabalhamos com as lideranças lá. Eu lembro do Adão Corsini, do Juninho, trabalhando para convocar as pessoas para irem a esse ônibus, reclamar da telefonia celular, lá dentro do Querendo, o Jorge, o Zé Antônio Milato, outros companheiros que nós tivemos lá, pedindo para as pessoas reclamar da telefonia celular. E nós tivemos uma aceitação muito grande, um volume proporcional ao tamanho da população, acima de 400 pessoas, tanto em Urânia quanto Querendo, reclamando da telefonia celular. Que não existia, né? Não existia. Aliás, tinha uma antena colocada ali no alto da saída de Urânia, colocada de forma particular, que as pessoas tinham que ir lá para poder falar. E, ora, em pleno século XXI, existe ainda muitas comunidades que não têm essa janela aberta para o mundo, que é a telefonia celular. Aí chegou o resultado, o Luizinho, vamos que nós vamos fazer agora? Bom, vou chamar as operadoras. Chamou TIM, Vivo, Claro. Aí nós ficamos sabendo o seguinte, que no país, no nosso Brasil, em cada estado brasileiro, tem uma companhia telefônica, em acordo com eles, responsável pela interiorização da telefonia no estado. No estado do Rio de Janeiro, a responsável é a TIM. Por isso que a antena do Querendo, de Urânia, e aqui do bairro Popular Nova, é da TIM. O Luizinho chamou para conversar, fez audiência dentro do plenário da Assembleia, os caras iam, conversavam, mas empurravam a barriga. A solução, nós fomos ao deputado Jorge Pisciani, cara firme, de palavra, e mostramos a ele e pedimos, Jorge, nós precisamos da tua ajuda. Ele falou, chamou o jurídico da Assembleia, o que nós podemos fazer? Ele falou, nós vamos interpor uma ação contra a TIM, que aí nós já sabíamos que era específica contra a TIM, porque a TIM vende aparelho em inatividade, vende chip, vende tudo, o cara compra, vai para casa e não consegue falar. Nós vamos dar um jeito nisso. E isso foi feito. E aí nós fomos chamados pela primeira vez na Anatel, que é um prédio que fica em cima da Bolsa de Valores, no Rio de Janeiro, ali no Paço Imperial, a Assembleia de um lado, aqui do outro lado a Bolsa de Valores, aqui é o prédio onde foram os Correios, no Rio de Janeiro. Aí nós fomos chamados, primeira vez, e nós começamos a ir lá na Anatel, aí já com o Severiano, hoje prefeito, era vereador, Jorge do Caminhão, vereador, e eu sempre fui amparado pelo meu grupo. Aí nós continuávamos lá, e eles nos pediram 6 meses para resolver. O prazo foi esperando, veio a eleição, o Severiano se tornou prefeito, e os vereadores já eram outros, já era o Paçoquinha, o Luizinho Costa e o Cará, já tinha mudado o panorama da composição, e nós continuamos lá, esperando o prazo de 6 meses. A Assembleia foi, outra ação, estipulando uma multa de R$100 mil por dia, se não colocasse as antenas. Aí, meu amigo, resolveu-se rápido. Foi marcada uma audiência na Anatel, com a presença aí do prefeito Severiano, dos vereadores, e marcada uma reunião para o dia 5 de setembro. 5 de setembro, dentro da nossa festa. É a festa de setembro.
Mas não tem problema não, vamos fazer a reunião. E foi feita dentro do gabinete do prefeito. E o prefeito se colocou à disposição para poder ajudar no que fosse necessário, e eles assumiram um compromisso que até abril, as antenas estariam funcionando. Se não me engano, foi inaugurado em março. E assim nasceu a antena de telefonia celular dentro de Orânia, dentro do Querendo, e aqui no bairro da Popular Nova. Quer dizer, eu acho que essa é a outra ação que o ex-deputado Afrânio Mendonça, que o Afrânio Mendonça vai fazer pelo resto da vida tudo o que for possível, que eu volto a dizer, serei eternamente grato à oportunidade que tive dada pelos votos dessa gente, né? Pela orientação do meu líder maior, que foi meu pai, que me ensinou a generosidade com o semelhante, e esse povo que me deu essa condição. Certo. Né? Aproveitando esse gancho, né? E como você já contou toda a sua história como deputado, né? Aí depois você deixou de ser deputado, mas continuou atuando na política aqui de Natividade, né? Nos últimos anos, sempre nos bastidores, nas articulações. E agora a pergunta que eu quero fazer, né? Porque as pessoas também estão bastante curiosas, né? Há um tempo atrás, você já inclusive nas redes sociais, você está se dizendo que é pré-candidato, né, a prefeito de Natividade. Por que essa decisão de vir como candidato a prefeito do município? O que levou, né, ao senhor decidir por ser candidato a prefeito em 2024 aqui nas eleições? Mas antes de dizer o motivo, eu gostaria de dizer que tem muitas mais conquistas e de valor para a nossa terra, conquistada pelo meu grupo, pelo Afrânio, presidente do PDT, e pelos seus parceiros, né? Que depois que nós tivemos 3 vereadores, nós conseguimos uma emenda do deputado Valdeir Rocha, aqui sentado na minha casa, naquela mesa que nós tomamos café, junto com o deputado, nós conseguimos uma emenda que propiciou a construção da nova Praça do Querendo, da Praça São Sebastião, no distrito de Orânia, na Praça do Pedro Gomes, na Praça da Ilha, na Praça da Liberdade. E em conversas com o deputado, né, a Praça da Ilha foi um pedido do vereador Paçoquinha, a Praça de Orânia foi um pedido do vereador Cará, que já era vereador e que é nascido lá. A Praça do Querendo, do ex-vereador Jorge do Caminhão. Né? Então essa foi mais uma conquista do grupo que eu participo e que tem esses vereadores. Mas não parou aí. Eu estava no Rio de Janeiro, na Assembleia, no gabinete do deputado Luiz Martins. Chegou um deputado federal, Juninho, do Pneu, conversando com o Luizinho, falou, precisava de arrumar uns votos lá, onde você tem, lá no interior. Ele falou, conversa com ele. Aí ele, mas ele é o Afrânio, ele é de Natividade, ele é meu parceiro, ele é amigo do prefeito. Aí ele falou assim, como é que eu faço para poder conseguir ajudar o teu município para obter votos lá? Eu falei, você falou a palavra-chave. Se você ajudar a minha terra, nós vamos lhe ajudar. Eu não posso assumir sozinho esse compromisso, porque vai depender de uma relação junto com o governo. O prefeito tem que entrar nisso aí. Mas eu tenho um grupo que eu gostaria de te apresentar, e é onde ele tinha interesse, que compõe por 3 vereadores. Eu tenho suplente com votação igual ou maior de outros partidos que se elegeram, que fazem parte desse grupo. Nós conseguimos 2.000 e poucos votos na eleição do atual prefeito. Nosso grupo atingiu esse número de votos. Então, eu quero conversar com vocês. Então, primeiro você vai conversar com o nosso grupo. Levei os vereadores Cará, Luizinho e Paçoquinha, e nós tivemos uma conversa
com o deputado Juninho do Pneu. O nosso compromisso foi fechado com o deputado Juninho do Pneu. Uma emenda no valor de 2 milhões para fazer a pavimentação do bairro Popular Velha ao bairro Pedro Gomes. Mas precisava de ter a conversa com aquele que executa a obra, que é o prefeito. Foi marcada uma reunião, essa reunião aconteceu aqui na minha casa, e o Juninho veio aqui, compareceu à reunião, o Severiano, o Tiago, que participava das reuniões, foi apresentado ao Tiago, que representava a nossa indicação do poder do executivo na nossa cidade, com esses vereadores, e mais Dr. Rogério, Jorge, Tilico, Mauricélio, Marcos Paulo, a Marta, a Djenane, aquela menina Alessandra Bazetti, nossa companheira, que nos ajudou nas eleições todas que nós participamos. Eu mostrei ele, o grupo e o prefeito. E ali ficou definido que viriam 2 milhões pela atividade para fazer essa estrada. Acho que na mesma semana, ou na semana seguinte, eu fui avisado pelo Juninho, assessor do deputado Juninho, que o dinheiro de natividade estava liberado. Tem um fato pitoresco disso aí, que eu avisei a oficina, vamos ficar monitorando isso. A oficina falou, não entrou nada não. Como? Não entrou. Eu liguei para lá, vocês falaram que botaram o dinheiro, mas o dinheiro não entrou. Ele, como não entrou? Está aqui, ó, natividade do Tocantins. Eu falei, porque existem 3 natividades no Brasil. Natividade do Tocantins, natividade em Goiás, natividade da Serra, que é em São Paulo, e natividade Rio de Janeiro, que é a nossa natividade. Esse dinheiro tinha ido para lá. Eu falei, não, rapaz, não tem problema não. Tira, põe, amanhã ou depois da manhã, cara, e assim aconteceu, o dinheiro foi liberado, que é a emenda impositiva, e aí o dinheiro foi liberado, e assim está sendo feita hoje a obra que liga a natividade na Popular Velha ao bairro do Pedro Gomes. Então, junto, como eu sempre vou te dizer, dos meus companheiros, como com meus companheiros, com o Marcos Paulo, que fez, eu penso, que uma das grandes obras da atual gestão de natividade, que foi dar fim, né, àquele malfadado lixão, que quando botava fogo, já era horrível sem botar nada, sem botar fogo, que era urubu, lixo, um cheiro horrível para quem morava ali na Tubiacanga. Quando o cheiro batia para aquele lado, era um odor horrível para aquela população. E quando botava fogo, aquela fumaça tóxica que fazia mal para a criança, para o idoso. O meu querido Marcos Paulo, secretário do Meio Ambiente, que conseguiu dar fim ao lixão através da licitação pública que foi feita para ir fazer o transbordo do lixo. E junto com isso, foi colocada uma draga para poder limpar os canais, o principal, aquele que vem do Cantinho, que vem, passa ali naquela ponte ali, antes do hoje supermercado Fluminense, joga do Carangola, e uma outra valeta que tem atrás, daquela rua, que nasce ali na casa da Ana Irene, da Paula, né? Ali atrás corre uma valeta que o dejeto de esgoto é jogado ali, que também é horrível. Então isso foi dragado e foi feito a retenção num dique, que nós fizemos um trabalho, quem quiser lá ver, uma coisa linda, maravilhosa, que fecha aquilo ali durante a noite, de manhã abre, a água vem limpando, e tem um funcionário, que passa tirando as coisas que estão obstruindo a passagem da água, e que com isso exterminava o pernilongo responsável. Eu não sei hoje como é que está funcionando, mas funcionava assim. Eu lembro do Jair Meraluquete, o Jair que vende cadeiras e mesas para festa, veio me agradecer junto com Zé Carlos da Marmoraria, que tinha acabado a história do pernilongo na vida. Hoje eu não sei como é que está. Mas também foi uma ação nossa,
com os nossos companheiros do PDT. E aí é que vem a questão. Eu falei para os meus companheiros que o PDT não poderia mais ficar participando apenas colocando apoio a candidaturas. Nós tivemos a felicidade, em 2 oportunidades, ter 2 vices e os 2 com o agudo. Foi o Elcimar no primeiro mandato e o Sansão no seguinte. Disputamos uma eleição com um candidato a prefeito, que foi o Sansão contra o Murilo, e nós perdemos. Então, depois disso, o PDT, sempre com essas atuações, mas não sou mais candidato. Sempre como coadjuvante, no caso. Exatamente. Sempre participo. Mas em todos os governos. Todos. Todos, sem nenhuma exceção. Desde o governo do Murilo, passando pelo doutor Márcio, passando pelo Agudo, passando pelo ex-prefeito, que hoje é candidato, passando pelo atual Severiano, todos nós trouxemos benefício através da atuação do nosso grupo. Falei, mas nós temos que lançar alguém. E cobrava do prefeito que lançasse candidato. Estava lá ajudando, porque a tecnologia, mesmo estando aqui no Rio de Janeiro, pelo telefone celular, eu fiz essas coisas da emenda, e tinha um grupo que participava aqui, eu conversava com eles. Falei, agora nós temos que lançar um candidato. Aí pedi ao prefeito, então vocês façam isso. E aí teve uma reunião aqui em casa que ficou definido que o PDT lançaria o Paçoquinha, nosso candidato a prefeito, o vereador Paçoquinha. O Filho Barreto se colocou à disposição, o Lucas Messo e o subtenente Cunha. Beleza, vamos embora. Mas, na verdade, depois de algum tempo, o único que colocou isso para frente foi o subtenente Cunha. Eu reuni o partido e falei, como é que é? E o nosso? Quem é o nosso? Paçoquinha, eu não tenho condições por problemas familiares, particulares, né? Eu não posso me lançar como pré-candidato pelo partido. Aí eu falei, então eu vou colocar meu nome. Não é? Por quê, Roninho? Eu não tenho um projeto de poder. Eu não quero disputar a eleição para ser o cara que manda em atividade, porque o prefeito é a maior autoridade do nosso município. Né? A maior autoridade constituída num município é o prefeito. Eu não participo para ter essa autoridade apenas. Eu participo por ter um projeto de desenvolvimento, porque eu imagino que, sem ser alguém que está à frente desse comando, eu consegui ajudar. Tenho convicção que, se estiver à frente do comando das vidas da cidade, poderia ajudar muito mais. E aí disse até uma coisa que foi mal interpretada por um jornalista que disse lá que eu falei que que hoje a forma com que está na atividade é que me fez candidato a prefeito. Não, não. Porque eu vejo esse declínio em atividade desde 1990, não é? Aí passa o Murilo, passa o Márcio, passa o Agudo e passa todos esses prefeitos. Quando nós perdemos Varriçai como nosso distrito. Então a queda do desenvolvimento na atividade aconteceu ali e que nós jamais levantamos a cabeça. Varriçai, quando se emancipou, tinha 6 mil e poucos habitantes. Hoje tem 11 mil, quase chegando a 12. 11 mil, quase chegando a 12, e a economia lá em cima. Né? Os eleitores eram 2 mil e pouco, quase chegando a 3, hoje 8, quase chegando a 9. A economia pujante. Então, Roninho, Varriçai não consegue suprir a sua necessidade de mão de obra apenas com seus habitantes. Varriçai se socorre da mão de obra do querendo para poder trabalhar na sua atividade agropecuária. Eu vou fazer um parênteses aqui. Vocês observem que querendo pertencia a Urânia, que era o 2º distrito apenas. Na atividade era a sede, 1º distrito, e o 2º distrito, que era a Urânia, e querendo que pertencia.
Querendo se emancipou como terceiro distrito. E essa atividade econômica do café em Varriçai, que ocupa a mão de obra do Querendo, faz o Querendo se desenvolver, porque as pessoas que lá trabalham voltam com dinheiro no bolso. E essa bola da atividade econômica promove o desenvolvimento do distrito. Mas continuando, Porciúncula chega hoje a perto de 20 mil habitantes. A nossa natividade, 15.074. E sem nenhuma atividade econômica capaz de promover o nosso desenvolvimento. E eu quero dizer aqui o seguinte, eu falei na estagnização do nosso município, mas não disse que é culpa do atual governo em momento algum. Eu me referi à emancipação de Varriçai, e que teve a sua eleição em 1990. Então, de 1990 para cá, nós fomos tendo queda de arrecadação, queda de população. A mão de obra, na hora que ela tem a sua maior capacidade, que é na juventude, a nossa juventude mete uma mochila nas costas e vai embora, que aqui não tem aonde trabalhar. Não existe qualificação da nossa mão de obra aqui. Vamos botar uma indústria na atividade. Vamos. Qual é a capacidade técnica que nós temos, os nossos adolescentes, para participar de uma indústria? Certo. Nós não qualificamos os nossos jovens. Aliás, a nossa carência com a nossa população, com o nosso povo, ela começa na infância, na idade pueril, na idade que a criança tem 4, 5, nós já não mais temos a assistência para ela que nós deveríamos ter. Mas isso foi bom você ter tocado nesse assunto, Afrânio, porque você citou Varriçai, você citou Porciúncula, né? Que hoje realmente o café em Varriçai e em Porciúncula, o café, a laranja, né? Se desenvolveu muito. Ali, em termos de qualificação, o que eu pude observar que, tanto em Varriçai quanto em Porciúncula, principalmente que eu fiz alguns eventos lá nos cafés especiais de Porciúncula, ali é basicamente agricultura familiar. Então a criança já nasce dentro daquele processo, né? Se tiver que fazer alguma especialização já faz, e ali é uma agricultura familiar, vai passando de pai para filho, de avô para pai. É o que eu lhe falei, meu amigo, no começo da nossa fala. O exemplo educa mais do que as palavras. Não adianta ficar falando. Se você não prova através do exemplo, o resultado disso. De ouvir, o nosso povo está cansado, porque ele ouve e as coisas não acontecem. Quando eu disse a você que desde a fase primeira de uma criança, imagina uma mãe do Querendo que tem uma criança de 5, 6, 7, 8. Onde ela leva o filho para brincar no Querendo? Não tem. Não tem um aparelho para essas crianças. No nosso tempo, nós íamos para a rua chutar bola, arrancava a cabeça do dedão do pé, mas nós podíamos. Hoje não tem mais isso. Certo. Urânia, leva para onde? Quem mora no Cantinho, quem mora no Pedro Gomes, quem mora na ilha, onde vai levar o seu filho? Tem uma praça na cidade, no centro. Não é culpa da atual gestão. Isso é a visão de cada gestor. Agora, Afrânio, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo essa entrevista está ali analisando e se perguntando. Qual o seu projeto de desenvolvimento para a natividade, principalmente em geração de emprego? Raninho, eu penso o seguinte, tenho convicção de que nós temos que reativar, né, essa indústria que está morta, parada, desativada, e que veio sendo desativada nessa data que eu lhe falei. Eu falei para você que em 1981 foi feito esse bairro aqui, Popular Nova. Você vai ali ver que essas pessoas todas vieram da zona rural. Tá? Depois teve o Morro da Formiga, veio da zona rural. Tá? Depois tem o Pedro Gomes, que foi distribuído o lote, veio da zona rural. O Querendo tem sorte das pessoas de lá terem Varriçai para poder trabalhar. Mas o cara daqui ir trabalhar em Varriçai
Os produtores lá não botam carro. Às vezes até colocavam antigamente. Eu lembro nessa passarela aqui que liga a Liberdade, às vezes ficavam as pessoas ali de madrugada, passava carro recolhendo pessoas para trabalhar na lavoura. Então, tem que reativar, meu amigo, a agricultura. Mas a agricultura hoje, para ser reativada, a prefeitura vai ter que arregaçar as mangas e criar projetos e bancar para que as pessoas participem. Porque o mais importante dessa indústria está aí parado, são as nossas terras. Nós vamos poder produzir café? Não, porque nós não temos o clima de varriçaia. Mas tem outras atividades na economia e nós vamos provar isso com os nossos moradores da zona rural, que vão dar a eles uma condição que eles jamais sonharam em ter. E nós vamos reativar essa indústria. E eu digo o seguinte, mas você está maluco de propor ao jovem de voltar para a roça? Não, ele não vai voltar para a roça. Ele vai voltar para uma atividade econômica que dê dinheiro a ele. O que importa se o cara morar na Esperança, plantar abacate e vir na rua na atividade com a bota suja dentro do Hilux? Mas essa Hilux é minha. Porque o ser humano trabalha para ganhar dinheiro, para suprir, primeiro, a sua atividade necessária inicial, que é ter onde morar, ter onde comer, mas depois tem os sonhos que todo mundo tem. O garoto primeiro é ter uma bicicleta, ter uma moto, ter um carro. Se tiver suprindo isso, o cara, meu amigo, ele vai chegar até a canela de barro no Banco do Brasil. E falar em Banco do Brasil, vou te falar uma coisa, para você ver a condição econômica da nossa cidade. Você sabe quem é o gerente do Banco do Brasil, da pessoa jurídica no nosso município? Hoje, aqui na atividade, não conheço. Não tem. O gerente do Banco do Brasil, da carteira, pessoa jurídica, o que é pessoa jurídica, Fran? Empresa. Porque quem tem uma empresa recebe dentro da agência o atendimento do gerente especializado nessa área. As outras pessoas vão num gerente que eles chamam de pessoa física, que atende o cidadão que não é dono de empresa. Na atividade não tem gerente, pessoa jurídica na sua agência do Banco do Brasil. Fechou o Bradesco. Então, o empresário de inatividade, dono de uma loja, que quiser fazer um empréstimo, alguma coisa, no nosso querido Banco do Brasil, tem que ir a Porciúncula, conversar com o gerente lá. Ou pedir para ele agendar para vir aqui. Nós não temos isso. Então, é essa estagnação que eu falei que nós temos que mudar. Então, eu não tenho projeto de poder e nem receita, como se nós tivéssemos, num programa desses que tem à tarde na televisão de culinária, 3 colheres de farinha de trigo, 2 colheres de manteiga, nada disso. Eu não vou chegar, na minha proposta é o seguinte, desenvolvimento da nossa terra. E vou provar, você, Roni, eu sei que você participou recentemente de um evento em Purilândia. Em Santa Clara. Em Santa Clara. Santa Clara. Santa Clara. Dos cafeicultores. Dos cafés especiais. Mas qual foi? Premiação de mais de 50 mil reais. Bancada por quem? Pela prefeitura, pelo governo, pela... A prefeitura pôde ajudar, mas a maior participação foi dos produtores de café especiais. E esse café especial tem dentro de varriçaia. Hoje nós temos o café Ridolf, hoje nós temos o café Vargas, nós temos cafés lá de bebida fina. Né? Café, principalmente em Porciúncula, que eu pude participar desse evento, muitos lá já estão exportando para fora do Brasil. E o que mais importante, Afrânio, foi o que você tocou nesse assunto, que eu volto a repetir, é a agricultura familiar. Ali se aprende do avô, ensina o pai ensina o filho. É o que eu te falo, o exemplo educando, mas eu vou te contar uma coisa aqui, rápida. O meu filho Leonardo, você conhece, ele trabalha hoje numa multinacional que tem escritórios em Abu Dhabi, tem escritórios em Miami, nos Estados Unidos, porque eles trabalham exportando commodities
do Brasil. Quais são as commodities que eles trabalham? O café, né? O alumínio, o milho, o ferro. Eles têm navio, essa empresa, exportando para o Oriente Médio. Ele fala que o árabe é louco no café arábico. É o café que nós produzimos na nossa região. E aí, eles descobriram que o Léo era filho de alguém aqui de Natividade, que era perto de Varriçai. Aí eles falaram, pô, vê para nós irmos lá, para nós ver se nós conseguimos negociar para comprar café lá. Só que, deixa eu te falar, é um navio de café. São centenas e centenas e milhares de toneladas de café para encher o navio para poder levar para lá. Chegaram a marcar uma reunião. Quando eu falei para o Aurindo, que morava lá, o tamanho, ele falou, não, Afrânio, isso aí não dá para nós, não. Nós ainda não chegamos nesse tamanho. Entendeu? Então, está aí o mundo todo quer comprar. O café brasileiro, o café arábico, é a paixão do Oriente Médio, que hoje é o olhar do mundo, porque eles estão investindo e muito, e construindo lá sobre o deserto cidades maravilhosas, né? E exportando para lá. Em Pociúncula, você falou, a gente vai conversando, eu vou lembrando, Pociúncula lá hoje tem, em Santa Clara, tem uma associação lá de cafeicultores, que a própria associação já recebe ajuda do governo, eles recebem maquinários lá, grandiosos. Nessas associações, nessas associações, tem representantes já dos exportadores de café de Vitória que ficam ali dentro já trabalhando para orientar a melhora da colheita, porque se você colhe de maneira diferente, o café tem um sabor melhor. Então isso tudo já está sendo desenvolvido naquela região, porque lá tem o café. Mas o que eu pude entender da sua fala a respeito de reativar a agricultura, o que eu pude entender, se eu estiver errado, o senhor me corrija, é que, vamos supor, a Natividade não produz café, mas Natividade pode ser uma grande produtora de cenoura, de batata, de laranja, né? Basta, né? Eu penso o seguinte, que nós temos que partir para atividades que não sejam muito sujeitas às estações do tempo. Por exemplo, a laranja. A laranja, lá em Santa Clara, tem um pomar lá de 100 mil pés de laranja. 100 mil pés. Eu conheço, o deputado Luiz Martins tem amigos aqui que hoje levam laranja para abastecer o Ceasa. Se você ficar na Amaral Peixoto ali, acho que terças e quintas passam 2, 3 caminhões carregados de laranja indo para o Ceasa do Rio de Janeiro. Não é? Então, essa atividade ela é uma atividade que não, por exemplo, a cenoura. Se você, na época da colheita, chover muito, ela mela. Né? A batata também estraga. A laranja, não. A laranja. Então, você tem a laranja, tem o abacate. O preço de uma caixa de laranja hoje é em torno de R$80, a laranja pera. Uma caixa de manga hoje está em torno de R$120. Agora, qual é o nosso problema? Eu tenho agora um companheiro aí que está colhendo quiabo. Ele colhe 4 caixinhas, 5 caixinhas de quiabo. E o cara sai para vender, ele vende na terça-feira 4 caixinhas de quiabo. Se ele voltar na sexta, na quinta, já está superado aqui, ele não tem onde vender. Aí tem que ir para Itapiruna. Começa a dificultar o escoamento. Exatamente. Então, essa logística, a prefeitura tem que entrar. A prefeitura vai ter que criar uma plataforma, de repente até em parceria com a Convaca, que é uma cooperativa mista, né? Criar lá uma plataforma, com um escritóriozinho na frente, com um computador, nada mais ali. Contato com o Ceasa de Vitória, que é aqui, a 250 quilômetros, com o contato com o Ceasa do Rio de Janeiro, que dista um pouquinho mais, perto de 400 quilômetros, mas nós temos ali Juiz de Fora, outro Ceasa. Por quê? Porque se você colher, você vai saber o dia da coleta é o seguinte, o caminhão vai sair daqui na terça-feira à noite. Então você tem que colher na terça-feira para colocar o seu produto ali nessa plataforma, porque quando você chegar,
Eu colhi aqui 10 caixas de quiabo. O quiabo hoje está dando R$ 4 o quilo. Você vai receber um valezinho e vai sair do Roninho 4, 5 caixinhas que vai para Juiz de Fora. Como que isso vai? Vai num caminhão que vai 4 caixas de quiabo do Roninho, 10 do Pedrinho, 11 do Alfredinho, 30 de goiaba do outro. Então esse caminhão vai para o Ceasa, aonde vai escoar a produção. Certo. Porque tudo que entra no Ceasa não dá conta para abastecer uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Eu já fiz Ceasa. Né? Eu já fiz Ceasa, porque trabalhando no Rio, eu saía de madrugada e ia para o Ceasa, comprando produtos para poder vir aqui para a Natividade. Então aquilo ali, meu amigo, depois de 8, 9, 10 horas, tu chega, acabou, não tem mais nada. Porque tudo que chega, tem um cidadão lá chamado Sebastião da Manga. Esse cara tem 6 lojas, que são 3 lojas para cada plataforma. É um negócio absurdo. Caminhão de manga chegando, caminhão de manga saindo, caminhão de manga. E você chega lá, 10, não tem mais manga. Certo. Então, quer dizer, essa indústria está aí. Afrânio, e além do desenvolvimento, o que você pretende? Né, o pessoal procura muito saúde, procura também educação, né? Resumidamente. Claro que você não pode, de maneira nenhuma, ser gestor de uma cidade, de um estado desse país, sem se preocupar com 2 pontos vitais, né? Primeiro, o país tem que desenvolver para ter economia, para o teu povo ter dinheiro, é o que eu falei. Segundo, a questão da saúde, que é uma coisa que machuca muito e que na nossa cidade ela vem sendo um problema muito difícil. E aí eu penso que Natividade tem que ter um convênio para ontem, né? Porque Itapiruna não consegue mais atender, dar a demanda do que ela hoje atende. Eu vou te dar um exemplo rápido. Eu fiz um exame em 2019, fiz um exame chamado cintilografia, porque me apareceu um entupimento na entrada do coração, e aí eu fui lá, fiz o cateterismo, e aí o médico quis saber como é que estava a circulação do sangue dentro do meu coração. Esse faz um exame chamado cintilografia. Você faz de 2 maneiras. Primeiro, com prova de esforço. Você vai, sobe numa esteira, e ele injeta contraste, e aquilo vai passando, você vai vendo. Depois você vai para uma máquina que vai ficar durante 20 minutos analisando a circulação do teu sangue. Tá. Depois você faz isso relaxado. Você deita lá, fica relaxado e faz esse mesmo exame. Eu fiz isso em 2019. De manhã você fazia a prova de esforço e à tarde fazia esse você relaxado, deitado lá. Voltei a fazer agora, que eu tive um problema sério. Cheguei lá para marcar, a mulher marcou para mim a prova de esforço num dia e o outro 2 semanas depois. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, meu amigo, porque a demanda hoje no São José da Bahia é o seguinte: hoje nós não conseguimos mais fazer do jeito que o senhor está falando aí. O senhor fez assim, isso é coisa do passado. Hoje nós temos que fazer a prova de esforço num dia, aí você vai ver a agenda da prova de esforço. Aí depois a outra prova que você está em repouso. Só tem daqui a 2 semanas. Então, para você ver a demanda que tem hoje, essa sobrecarga em cima de São José do Avaí. Mas tem, em Bom Jesus, um hospital que está desenvolvendo muito. Eu estive lá com 2 vereadores, com o vereador Cará, do meu partido, com o vereador Maico. Fui recebido pelo presidente do hospital e nós conversamos lá. Vai e Sai tem convênio, a Peribé tem convênio. Eu penso que Pádua, se não me engano, já tem o convênio. Aí eu procurei saber os valores desse convênio. Porque o que isso facilita? Você tem uma pessoa que quebrou um braço, quebrou uma perna num acidente de moto, vai para o nosso nosocômio aqui, o nosso hospital. De repente, a gravidade do acidente ultrapassa a nossa capacidade.
não é? De repente tem que se pensar, atingiu as artérias, estrangulou, de repente. Enfim, você às vezes precisa de um exame mais minucioso, de uma tomografia, de uma ressonância, para saber o que é os procedimentos a fazer. Aí você entra numa coisa que se chama agência de regulação e o nosso hospital fica em cima para conseguir uma vaga para levar esse paciente. Se você tem um convênio, você põe dentro da ambulância, vai para lá. Isso facilita e muito o atendimento no nosso hospital, que ainda salva muita vida. Se não fosse ele, nós estávamos pior ainda. E que está fazendo um belo trabalho, diga-se de passagem. Mas que nós temos que ter a outra ponta. Não é? E aí nós vamos fazer, eu penso, que nós temos que estruturar mais o nosso posto de urgência para nós resolvermos mais coisas aqui e aquilo que não for possível, você já ter o pronto atendimento na hora. Põe o meu filho, saindo de um banco do Rio de Janeiro, foi assaltado, baleado, né? E foi salvo. Se fosse aqui na atividade, morreria. Por quê? Porque o atendimento tem que ser uma coisa rápida. Né? Então, você ter esse convênio, e evidentemente que quem está falando aqui é um leigo na área da saúde. Mas vou sentar com os profissionais da área, porque outra coisa que você tem que entender é o seguinte: uma pessoa só, ela não pode entender de tudo. Ela tem que ter a capacidade de decidir o que ela vai fazer, o que pode fazer e que ela entenda que é o melhor. Mas vou conversar com os profissionais da área, vou ouvir deles. Eles é que vão passar para mim. E eu vou sentar com eles e vou decidir o que é possível, o que é melhor. E outra coisa que eu quero lhe falar sobre esse abraço que nós temos que dar à nossa comunidade, da primeira infância até a nossa adolescência. Nós temos aqui em Porciúncula, não sei se você conhece, uma praça de skate. Você conhece a praça de skate? Quem chega em Porciúncula, você entra à direita, olha, eu ando, fico vendo essas coisas. Lá ali tem uma praça de skate. E na atividade, o nosso adolescente que ama skate, eu acredito que entra dentro do carro, aquele que pode, que o pai tem, que a mãe pode levar, e vai brincar o seu skatezinho lá em Porciúncula. E nós temos a Praça do Balneário, que é um espaço maravilhoso. Eu já filmei uma das melhores praças de skate do Rio de Janeiro, que é em Nova Iguaçu, que é conhecido como Praça do Skate, que são 2 bolhas. Você chega lá, rapaz, o campeonato do Rio de Janeiro, as finais são ali. Isso que você vê na Rede Globo aí, disputa de skate, as crianças treinam lá. Então nós podemos fazer isso aqui para a nossa juventude. Não é? Falei a você, a criança de Urânia, do Querendo, do Pedro Gomes, do Cantinho, não tem um aparelho em cada bairro da nossa cidade, em cada distrito, para as mães levarem as crianças para poder fazer a primeira relação das crianças naquela idade. Né? Amanhã você vai encontrar, pô, esse aí brincava comigo, a gente brincava na praça lá de Urânia, meu amigo de lá, lembra? Não tem isso. Então nós temos que assistir a nossa sociedade através de quê? Na educação. Olha, Fran, mas não tem dinheiro. Mas eu sonho com a educação em tempo integral. Mas não tem dinheiro, Fran, eu sei que não tem. Mas eu quero sentar com os profissionais da educação para saber o seguinte: quantos profissionais eu preciso na área de esporte para abraçar os jovens da nossa terra? Porque aí a criança vai ter a parte pedagógica, né, na parte da manhã, e de tarde nós vamos usar a quadra do Cantinho, a quadra do Estadual, a quadra do Alvorada, a quadra da Popular Velha, a quadra do Brizolão, a quadra de Urânia, a quadra do Querendo. São 7 aparelhos que nós vamos botar ali dentro. Eu não tenho ideia, mas quero saber disso.
Que número de profissionais nós precisamos para abraçar essas crianças, para ter, eles saem de manhã e vão ali, e só vão sair dali para ir embora da tarde, para fazer uma coisa, Raninho, tirar da mão da criança isso aqui. Eu não quero criar uma criança em atividade afastada da tecnologia que hoje move o mundo. Mas aqui, eu penso que não precisa desse tempo, desse regime, que hoje você está conversando, você faz uma viagem, você olha para a criança que está dentro do carro, ela está no celular. Você vê a criança caminhando na rua, se a mãe para conversar, o filho está no celular. Então já está criando uma dependência que não pode. Não pode. É importante isso aqui, muito, muito, porque você pega a cabeça de uma criança hoje, o desenvolvimento é superior. Você vê cada vez mais as crianças evoluindo. Mas não pode ter uma dependência a isso. E nós precisamos ter a prática esportiva, que você vê, pela vontade, pela luta, pela dedicação, pela paixão de Natividade Dance. Nós temos, por exemplo, o Popó, que treinou um menino que ganhou medalha nas Olimpíadas, levando o nome de Natividade. Não é? Ricardo Mendonça. Atleta paralímpica que levou o nome de Natividade. Mas o cara treinou, meu amigo, correndo em cima do paralelepípedo da Tubiacanga. Ora, nós podemos ter aí uma área, temos uma área aqui que a prefeitura alegou, que esse parque de exposição, você não vai gastar nenhuma fortuna, Rony, para fazer ali no entorno daquilo ali uma pista atlética, para você botar as pessoas para treinar, para correr. Tem que ter o foco. Não é? E essas coisas eu quero discutir com a comunidade, quero discutir. O restante eu penso que é uma coisa que a gente vai desenvolver mais. Agora, cuidar da cidade, cuidar da jardinagem, fazer a nossa cidade bonita, a nossa cidade florida, limpa, iluminada, colocar todo o esforço que eu tenho dos meus conhecimentos, dos meus amigos deputados, para irmos ao governador. Eu consegui trazer o governador aqui dentro da minha casa, praticamente, não é? Para poder pegar essa cidade, asfaltar. Eu estou vendo hoje com muita preocupação o atual prefeito ficando isolado. As pessoas estão saindo do governo, ele está ficando sozinho para poder resolver tudo. Não é? Eu quero dizer, finalizando aqui a minha fala, que eu participei até agora, a junho do ano passado, da atual gestão. Não estou jogando pedra no atual gestor, não. Mas não foi possível caminhar junto. Acabou. Agora vejo esse prefeito sendo praticamente as pessoas puxando do barco e não o ajudando a concluir o seu mandato. Todo mundo já pensando quem eu vou ficar abraçado para poder garantir o meu espaçozinho no próximo governo. Não é? Então, isso é ruim para nós. Isso tira a força do governo de caminhar, de negociar. Você, para chegar hoje junto a um deputado, junto ao governador, você tem que chegar com a Câmara de Vereadores junto com você, com deputados que te representam, porque a política é conversada entre políticos. Como que vai um prefeito sozinho que as pessoas estão abandonando? Não é? Posso estar errado, mas essa é a minha visão. E outra coisa, eu não tenho a menor dificuldade de dizer o seguinte: o meu grupo participou junto à atual gestão até junho de 2023. E aí o povo pode julgar se até junho de 2023 nós ajudamos ou não a nossa terra. Acabou. E hoje não tem nenhum problema com relação ao atual governo. Ele continuou a gestão dele e eu continuei com o meu grupo preparando para nós disputarmos, porque nós não podemos abandonar na atividade. Porque o nosso projeto junto à atual gestão foi para ajudar na atividade. Né? E nunca teve essa bobagem, essa balela de quem manda. Quem manda em cabeça de vencedor, meu amigo, é o vencedor. Quem manda é o gestor, porque o CPF que está lá é o dele. Se tiver coisa errada, quem vai pagar é ele.
Às vezes as pessoas fazem, somem e fica o gestor enrolado. Não tenho a menor dificuldade de dizer que participei amanhã num debate. Se alguém vier, mas você está falando, eu não falo mal do atual governo. Quem tem que julgar sempre, quem tem o direito é o povo, não é? Que o adversário quer julgar jogando pedra. Aí o dia que ele vira vidraça, não aceita que ninguém joga pedra nele. Falar do lado de fora é muito fácil. Então eu tenho o maior respeito, sei das dificuldades, conheço isso, de trás para frente, de frente para trás, do que é fazer uma gestão, né? E que você tem que ter pessoas leais a você, comprometidas com o seu projeto. Então, eu vou participar disso porque sou pré-candidato. Quero conversar com o dono disso tudo, que é o povo, tá? Existem duas pessoas que resolvem tudo na vida da nossa humanidade. É o povo e Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Nós temos que nos mostrar para o povo, para que ele decida, e que, se decidir abençoado pela vontade de Deus, o faça pensando na comunidade, pensando em melhorar a vida daqueles que mais precisam. Não é? Então, eu quero finalizar dizendo a você o seguinte: participei do governo porque eu dei uma entrevista que foi muito mal interpretada. Foi uma entrevista que eu fiquei algum tempo conversando e colocou lá que eu sou candidato pela estagnação, por hoje na atividade está estagnada. Não foi nada disso que eu falei. A atual gestão não pode ser responsável pelo que vem acontecendo desde a emancipação de Vai-Sai. Não é? Embora eu tenha conversado com o prefeito, mostrei para ele que nós podíamos pegar aquele galpão do Cereais Baião, desapropriar os outros dois, pegar aquilo ali e fazer boxe, não é? É uma coisa que também não foge da minha cabeça, fazer pequenos boxes ali, para poder chamar a indústria, e você entrega o espaço público de graça, entre aspas. Não é? Se possível, arrumar um projeto para colocar energia solar para quem fosse instalar ali. Dizem que ali, eu não sei se é verdade, está em cima de uma pedra, aqui embaixo tem uma água maravilhosa. Quem me falou isso foi o Mauro Baião, que você pode fazer ali. Então você pode chamar uma indústria, né? Imagina você chamar uma indústria de sorvete, oferecer para ele água, espaço e energia. E vai cobrar o dele o quê? Nós temos que fazer uma conta para ver a cada metro quadrado quantos empregos eu quero ali naquilo ali. Se o cara puder fazer, toma aí. E me dá um emprego, que é o que eu quero para a população. Você pode botar ali pequenas indústrias, rapaz. Pode botar ali uma indústria de macarrão, pequenininha. O cara vai fazer. Como você falou que tem uma água maravilhosa ali, né? Como o nosso querido Mauro falou, uma fábrica de refrigerante, né? De cerveja. Você vai entregar para o cara o espaço, a energia, né? E vai querer de volta o emprego. Uma pequena fábrica de macarrão. O que o cara vai fazer com esse macarrão? Vai vender para merenda escolar. Os nossos alunos vão comer o macarrão fabricado ali na fábrica do projeto de industrialização do município de atividade. E o que se encaixa para o macarrão? Farinha, ovo e água. Para fazer macarrão. Sabia disso? Sabia. Farinha, ovo e água. Você pode botar ali uma fábrica de iogurte. Nós temos a nossa bacia leiteira aí, né? Tem a Convaca. Pode botar ali, a nível municipal, um selozinho, bota na merenda escolar. Né? Então, meu amigo, eu tenho que ter ao meu lado pessoas que consigam me ajudar a desenvolver esse projeto. Agora, a prioridade é: temos que mudar essa triste realidade que destrói sonhos de jovens, que vem estagnando a nossa terra, que vem matando as esperanças. Então nós temos que desenvolver. Tá? E, se possível, se eu for o prefeito,
juntar os 13 prefeitos do Noroeste Fluminense, os deputados que nos representam na Câmara Federal, os senadores do Rio de Janeiro, os 3, e pedir ao presidente, seja ele quem for, Lula, Bolsonaro, Juquinha, Manuel, para estender um benefício que é dado nesse país, que vem até aqui o Espírito Santo, na nossa divisa ali de Iguaçuí. Aí você fala, pô, mas Iguaçuí é um estado desenvolvido. É. Que entra em Minas, aqui na Zona da Mata, que é a Sudene, que traz dinheiro subsidiado, e que são milhões e milhões, e que nós precisávamos de botar o Noroeste, porque o Norte, a partir do Norte, a partir da região dos lagos, ali tem o petróleo, e depois tem a capital, que tem a beleza da indústria do turismo que desenvolve, e o Sul Fluminense, onde estão instaladas as grandes indústrias de país, inclusive as montadoras de automóveis. E nós? Nós hoje temos a região mais pobre desse país. Mas se juntar 13 prefeitos, 3 senadores, uma bancada que nos represente, vamos ao governo, estende para esses 13 municípios os benefícios do Nordeste, os benefícios do Espírito Santo. O Espírito Santo, quem entra, quem passa ali em Iguaçuí, pega, você vai para as praias, você vai olhando, é outra história, meu amigo. Mas ali tem dinheiro da Sudene subsidiando aqui o produtor. Tá? Assim como você viu o Sicredi financiando os pequenos produtores de bairro. Imagina essa gente com a Sudene na mão. Tá? Então, o que nós temos que... Primeiro é conhecer, né? Primeiro tem que conhecer isso tudo. Segundo, ter espaço para poder levar adiante um projeto desse. E terceiro, sensibilizar, porque é o que hoje nós temos aí, Pociúncula desenvolvendo, mas se entrar a Sudene vai desenvolver muito mais, porque já vai pegar uma indústria que está funcionando, que é a indústria cafeeira, e vai entrar grana da Sudene, e daqui a pouquinho está exportando para a Arábia, está exportando para Abu Dhabi. Então, essa é a realidade. Então, eu não tenho projeto de poder, eu tenho projeto de desenvolvimento para a nossa terra. E não abro mão das minhas convicções. Esse é o problema, que tem muita gente que não gosta do meu caráter. Eu me convenço primeiro do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho que é possível, para depois tentar convencer os outros. Se eu não estou convencido, eu não posso convencer. E aí tem muita gente que não gosta. Agora, outra coisa que eu vou falar para vocês. Qualquer pessoa que conhece a Afrânio Mendonça sabe de uma coisa, que eu aprendi com meu pai. Meu filho, não faça nunca nada na vida que você não pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Então, eu sou uma pessoa que eu meço muito as coisas que eu tenho que assumir, porque eu não gosto de ser chamado nem de mentiroso, nem de conversa fiada. Então, quem conhece a Afrânio Mendonça sabe o seguinte: se eu assumir, eu vou cumprir. Se eu tratar, eu vou chegar e vou resolver o que for tratado. Então, no mais, eu quero agradecer a você. Eu penso que é uma oportunidade de eu me mostrar das minhas ideias, e é por isso que eu sou pré-candidato, junto com o meu grupo. Não é? Preciso que na atividade conheça o que essa gente... Não foi o Afrânio Mendonça que fez isso, que essa gente fez junto comigo. Eu estou feliz de hoje poder caminhar ao lado de uma pessoa que muita gente também tem restrições, que é o Elcimar Coutinho da Fonseca, que é um cara curto e grosso, mas que também é assim. Eu fico feliz de retomar a minha caminhada na política ao seu lado. Não é? Espero caminhar ao lado, já conversei com o professor Sérgio Quarto. Eu quero caminhar com essas pessoas, porque nós fomos felizes, nós fomos vitoriosos. E que, se Deus permitir, seremos novamente. Primeiro, eu tenho que fazer com que na atividade saiba quem é o Afrânio, porque tem muita gente que ouve falar, mas não conhece. Eu fico mais fora daqui do que aqui. Então, as pessoas têm informação, e quem fala mais é quem vem falar mal.
Mas não vem me falar mal de quê? O que eles falam de mim? Que eu sou mandão, mas não pode falar que eu sou outras coisas. Então, eu sou um homem de palavra, né? Se eu tratar, vou cumprir. É o que eu tenho para oferecer para vocês. E dizer para você, está me ouvindo, que está me vendo, eu, se fizer tudo o que eu pretendo, eu ainda farei pouco por esse povo que me deu a condição de estar junto ao maior estadista da vida pública brasileira, o governador Leonel Brizola. Um cara que esteve a tempo à frente do seu tempo, que teve um erro, cometeu um erro muito grande, porque achou que ele era mais forte, por exemplo, do que as empresas de telecomunicações. E elas o destruíram, não é? Mas que tem um legado que hoje todo gestor quer fazer, a escola do tempo integral. Porque junto com tudo isso que eu falei, só tem uma coisa que pode alavancar a vida do cidadão mais humilde, é a educação. Uma pessoa humilde que põe um filho numa universidade, esse filho muda dentro dessa casa a sua escala de valores. Fala, não, papai, não é assim não. Não é assim que as coisas acontecem. E ele passa a ter uma outra visão. E ele vai conseguir ter uma vida melhor, mas sem nunca deixar de ter o lastro daquilo que foi ensinado para ele através da humildade, através da honestidade. Então é assim, se tiver felicidade, se eu conseguir fazer mais por Natividade, não me agradeça. Eu faço aquilo que eu penso que tem que fazer todo homem público, porque o dinheiro que entra nas prefeituras, nos estados e no governo federal, segundo o meu querido Leonel Brizola, é para melhorar, para cuidar da vida dos mais necessitados desse país. Muito obrigado a você, Roninho. Eu quero dizer para você que, para mim, é uma honra poder ter um espaço desse, poder me mostrar como pré-candidato. Vamos lá, nós vamos caminhar, dentro do possível, vamos conversar com as pessoas. E, se te for à vontade, com a vontade do nosso povo e a proteção de Deus, nós vamos caminhar pelas ruas da nossa terra e vamos aguardar o resultado que será dado pelo nosso povo. Tá? Nós vamos nos mostrar, nós temos outros candidatos que terão a mesma oportunidade que eu tenho. Eu desejo a eles boa sorte, que eles possam trazer propostas que ajudem a melhorar esse estado de coisas que eu estou aqui falando. Nós temos candidatos a vereadores. Eu tenho pela Câmara Municipal um respeito muito grande, porque ali é um poder plural. São 11 cabeças, cada uma vindo de um tipo de, vamos dizer, representante da nossa sociedade. Nós temos ali o que pensa de acordo com a zona rural, o outro que pensa de acordo com a área da medicina, o outro da educação, enfim, mas que tem sido tratado de uma forma muito errada. Porque agora nas eleições, todo candidato a prefeito vai dar o braço ao vereador e vai para a rua pedir voto. Depois das eleições, só quem fez a obra foi o prefeito. Eu estou falando para vocês aqui do que eu conquistei com os vereadores que andaram comigo nas ruas, que andaram nas ruas aí. Praça, Querendo, Urânia, Pedro Gomes, Ilha, Liberdade. Calçamento do Pedro Gomes até a Popular. A telefonia celular de Urânia Querendo. Mas ninguém fala no vereador. O vereador, depois que se elege, ele fica sendo alvo das promessas, às vezes, que o prefeito faz na rua e que ninguém consegue falar com o prefeito passa de carro, às vezes uns com vidro fechado, ninguém tem acesso, e o vereador, o cara chega na Câmara, e aí? Ah, você foi na minha casa com o candidato, me prometeu isso, prometeu.
Então ele é o único de toda a classe política que não perde o ouvido. O povo para na rua, pede, cobra, e aí diz, essa Câmara é igual a outra, piorou, não faz nada. Porque eles não são tratados como devem ser, como parceiros que constroem, né, as melhorias da vida pública, porque todo mundo, todo prefeito, todo governador, todo deputado, todo senador, quando vai para as ruas, quem leva o nome dele é o vereador. Né? Então eu quero também, nesse momento, dizer para o nosso povo, não pensem como vocês pensam, não, porque está errado, está distorcido. Quero dar o meu abraço aos nossos representantes, à nossa Câmara Municipal, e dizer que torço para que a Câmara que vem por aí, não é, seja mais uma vez a legítima representante da vontade do nosso povo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos e principalmente a nossa população. E vamos começar a discutir nas ruas. É necessária essa discussão dos candidatos, dos pré-candidatos a prefeito, a vereador, porque eles é que vão guiar o nosso destino por 4 anos. Os futuros vereadores e o futuro prefeito. Sorte a todos, aos meus pré-candidatos, que hoje também estão aí, não é? Que estão formando seus grupos para ir às ruas. Então, que Deus nos proteja, que eles sejam abençoados, que eles possam estar, como eu estarei, com o coração aberto para poder ouvir do nosso povo o clamor de tanta coisa que eles necessitam e que não tem sido possível de ser entregue. Fiquem com Deus a todos. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez ao pré-candidato a prefeito Afrânio por permitir também a nossa entrada aqui no seu lar. Muito obrigado. Boa sorte nessa nova empreitada, que não é fácil, é uma empreitada difícil, mas a gente quer te dar boa sorte. E lembrando a todas as pessoas que estão participando aqui com a TV Natividade, que estão assistindo esse vídeo, que as eleições 2024 estão apenas começando aqui na TV Natividade. Pode nos acompanhar, porque ainda vem muita coisa aqui sobre a política de Natividade, vamos ouvir também os outros candidatos. Mais uma vez, muito obrigado, Afrânio. Um abraço, gente. Vamos com Deus. A gente se vê.